Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre uma HQ super especial que a editora Nemo trouxe aqui pro Brasil, que é Kobani Calling, ou Como Fui Parar no Meio da Guerra da Síria. Essa HQ então aqui foi feita pelo Zero Calcari, ele é um italiano, quadrinista italiano, e ele já tem várias publicações na Itália, mas essa é realmente a primeira que eu conheço dele, né, que eu acabei conhecendo. Posso dizer pra vocês que, por ser a primeira, já fiquei super curiosa pra conhecer as outras obras do autor, porque ele é simplesmente incrível, a maneira como ele conta tudo que tá aqui, que eu já vou contar pra vocês, né, é simplesmente sensacional. Bom, em novembro de 2014, então, o Calcari, ele vai pro Kurdistão. Pra quem não sabe, o Kurdistão não chega a ser um país, os curdos, né, que moram no Kurdistão, eles lutam pra que ele se torne um país, porque eles têm suas próprias línguas, sua própria etnia, mas infelizmente realmente eles não são uma nação. Porém o Kurdistão ele ocupa uma faixa gigante de terra que vai do Iraque, Irã, Turquia e Síria. Então nessa primeira viagem o Calcari ele vai pra parte do Kurdistão que fica na Turquia, na divisa com a Síria. Só que todo o tempo que ele fica por lá, ele fica então no lado da Turquia e não vai assim, diretamente pra guerra. A todo tempo ele fica se questionando o que ele tá fazendo ali, por que ele foi pro meio da guerra. Algumas coisas vão acontecendo e ele vai contando pra gente de uma forma bem humorada. A gente começa a entrar um pouco, né, o porquê que tá rolando essa guerra, o que são realmente os curdos, por que os curdos estão lutando contra o Estado Islâmico. Aos poucos, então, a gente vai entendendo junto com ele, pra quem não sabe, né, o que tá acontecendo realmente nessa parte do mundo. Ele vai contando, explicando de uma forma bem didática e nada chata o que os curdos querem, por que eles estão lutando, o que o Estado Islâmico tá fazendo ali, né, tentando tomar tudo. Então, é uma primeira parte muito interessante. Quando eu digo primeira parte é porque o Calcari ele volta pra Itália e aí depois de 8 meses ele acaba voltando ali pra região. Bom, então em novembro de 2014 ele foi pra essa região lá da Turquia, na divisa com a Síria, e foi ajudar no que podia. Aí ele voltou pra Itália, ficou 8 meses na Itália, e durante esses 8 meses, em janeiro de 2015, Kobani foi liberta do Estado Islâmico. Os curdos conseguiram vencer aí essa batalha, digamos assim, né? Kobani então é um pedaço curdo dentro da Síria. Ele fica na faixa de Rojava, como eles dizem, que é ali na fronteira da Síria com a Turquia. E nessa faixa de Rojava tem 3 cantões. O de Kobani, que fica bem central, o de cantão de Afrin, que fica mais à direita, e o cantão de Cizre, que fica à esquerda, na divisa com o Iraque. Então em janeiro de 2015, né, foi uma vitória para Kobani, uma vitória para a Síria, que Kobani conseguiu expulsar então o Estado Islâmico daquela parte de terra. O que aconteceu é que Calcari, não contente com tudo isso, né, de ver de longe, ele decidiu o quê? Vamos voltar para o Kurdistão, mas dessa vez a gente quer ficar então do lado da Síria, a gente não quer mais ficar do lado da Turquia e quer ir pro meio da guerra, ali pro meio do que tá acontecendo realmente. E é nessa parte que a história começa a ficar ainda mais interessante, que a gente acompanha então o perrengue que é pra chegar até a Síria. O Calcari vai nos contando todos os problemas que ele teve durante a viagem, desde o aeroporto até a chegada em Rojava. Antes de chegar em Rojava, no primeiro cantão ali, que eu falei de Cizre, eles tinham que passar pelo Iraque, que é onde faz divisa com Rojava. Acontece que antes de eles entrarem, eles foram visitar o PKK, que é um movimento de guerrilha, né, onde ficam os guerrilheiros, homens e mulheres, para combater o Estado Islâmico. E aí é muito interessante que a gente vê o quanto de mulher tem nisso. E aí quando a gente se depara com essas guerrilheiras, né, a gente vê que elas não estão lutando apenas contra o Estado Islâmico. Elas estão lutando para ter um Estado nacional e também contra o patriarcalismo. Então elas estão lutando contra a violência doméstica, contra o casamento forçado, e é assim de se admirar demais, porque o tanto de mulher que tem no exército curdo é simplesmente sensacional. E o Calcari ele vai conhecendo alguma dessas mulheres e elas vão ali através do quadrinho, né, nos contando um pouco da vida de cada uma. Então é simplesmente assim formidável. De cortar o coração, mas ao mesmo tempo de sentir aquele orgulho gigante. Bom, e aí depois a gente conhecer um pouco do PKK, desses guerrilheiros, da história dessas pessoas, a gente então vai tentar entrar em Rojava, né? Pra vocês terem ideia, quando eu digo que é Rojava, que é essa faixa de terra que une esses 3 cantões que eles dizem, no livro aqui tem o seguinte: Rojava, né? Onde mulheres e homens acuados entre o bárbaro do Estado Islâmico, a repressão da Turquia e a hostilidade do Iraque estão tentando construir uma sociedade mais justa. E aí ele passa trechos da Carta do Contrato Social de Rojava.
E a gente vê então que no fim das contas eles lutam por justiça, por igualdade, por direitos. A gente vê o quanto que as pessoas estão dispostas a fazer, né, pra conseguir esses direitos que pra gente é tão normal, e pra lá realmente eles têm que entrar numa guerra pra ter um mundo mais justo. É tenso, assim, é bem complicado. Mas então Calcária vai pra Rojava, só que como eu disse, dividido em 3 cantões. O cantão que faz divisa com o Iraque, onde ele tava, é o de Cizre, não é o de Kobani. Mas aqui tá dizendo que ele vai pra Kobani, né? Só que os cantões são divididos e no meio de todos eles, esses 3 cantões, o de Kobani fica no meio, né, como eu disse, é dominado pelo Estado Islâmico. Então como que ele foi parar realmente em Kobani? Acontece que enquanto ele estava em Cizre, o exército curdo conseguiu ligar uma faixa de terra, conseguiu expulsar o Estado Islâmico dessa faixa de terra, que une então Cizre com Kobani. E aí eles decidem ir, afinal, para Kobani, né, a terra em que expulsou o Estado Islâmico. E quando ele chega em Kobani, a gente tem aquela verdadeira expectativa versus a realidade, né? E eles têm expectativa, claro que vai estar todo mundo, Kobani tá liberta, aquela felicidade, né? E aí quando chega lá é um choque, porque Kobani tá simplesmente destruída. Nessa parte, principalmente, em que você leva um soco no estômago, porque o quadrinho e as falas nesse momento, os desenhos, é de cortar o coração, é de embrulhar o estômago. Talvez seja pra mim foi talvez uma das partes mais fortes e que me chocou com a fala aí de uma das pessoas, de um dos guerrilheiros. Mas é importante, né, a gente falar sobre isso, é importante a gente ver o que realmente está acontecendo no mundo. Eu não tinha praticamente conhecimento nenhum sobre essa guerra. A gente ouve falar uma coisa, outra ali, mas, né, infelizmente, muitas vezes a gente acaba deixando de lado. E esse quadrinho fez com que eu me interessasse muito pelo assunto. Depois eu pesquisei alguns documentários, eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês também, pra quem se interessar e ir atrás. Graças ao Calcária, né, nesse quadrinho maravilhoso, eu pude entrar mais nesse assunto. Aqui tem um epílogo que é muito interessante, onde ele diz que as pessoas... vale lembrar, né, que não são bonequinhos, que ele desenhou bonequinhos, mas que são pessoas de carne e osso e sangue que ele encontrou no meio do caminho, e algumas infelizmente também morreram aí no meio e ele ficou sabendo depois. Como eu falei, eu não sei se eu consegui explicar muito bem pra vocês, né, mas é que são diversas questões aí que envolvem essa guerra na Síria. Então, por isso que eu vou deixar os documentários aqui nos links e alguns outros vídeos aí de youtubers. Mas eu posso dizer que se você não entende nada, se você não sabe o que está acontecendo nesse quadrinho, é um ótimo meio para começar isso. E se você já tem alguma familiaridade com o assunto, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, você vai se apaixonar. Porque o Calcária, como eu disse, ele conta tudo de uma forma bem-humorada, mas de uma forma também muito direta. Ele é um quadrinho que vai fazer você dar risadas com certeza, por mais que seja estranho você dar risadas no meio disso tudo, mas ele consegue essa proeza. E é um quadrinho também que vai te cortar o coração, mas que vai te informar muito. E além, é claro, a gente acompanhar o Calcária, a gente vai acompanhar outras pessoas que estavam nessa viagem com ele, e é incrível a história dos outros, principalmente de uma menina de 25 anos, a Ezel. E vocês vão se impressionar também com a história dela. Enfim, durante todo esse trajeto ele se depara com pessoas, com histórias em que dá vontade de ficar sentada ouvindo o dia inteiro. Eu fiquei imaginando e eu queria ver vídeos dessas pessoas, eu queria saber mais sobre elas. Mas acho que o Calcária conseguiu, né, fazer, acho não, tenho certeza que ele conseguiu e tá conseguindo fazer o que ele realmente queria, que é informar as pessoas o que tá acontecendo lá. A Nemo, né, a editora, trouxe isso pro Brasil, então imagina, veio lá da Itália, já tá aqui no Brasil, a gente já tá se informando, os youtubers, instagramers, tá todo mundo compartilhando sobre essa HQ maravilhosa. Então faz com que a gente se informe mais do assunto, consiga de repente ajudar de alguma forma. Enfim, acho que não tem mais o que dizer, a não ser se você se interessar pelo livro, o link da compra vai estar aqui embaixo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu não sei se eu fiz, né, se eu consegui fazer vocês entenderem como é que funciona tudo isso, mas eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham se interessado e que vocês busquem realmente ir atrás dessa coisa maravilhosa. Então é isso, se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos, muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!